Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio, hoje com o Jorge. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, tua energia de hoje estar aqui contando pra gente um pouquinho da tua história, compartilhando com a galera. Vou pedir então que tu comece se apresentando para quem está nos ouvindo ou nos vendo, te conhecer um pouquinho. Muito boa noite, muito obrigado, Sheila, por essa oportunidade é, de vir até você e poder dividir com brasileiros cidadãos do mundo um pouco da minha história. Bom, eu sou o George Roberts, um jornalista radicado em Nova York. Aqui eu apresento a grande maioria dos eventos brasileiros que acontecem. Escrevo para um jornal também, que é o Brazilian Times. A responsabilidade também em levar um pouco para o Brasil hoje, um pouco das notícias internacionais, o que acontece aqui fora com brasileiros, pessoas que são sucesso, deixaram o Brasil e vieram para a América para se aventurar, e aí com isso, realizar o seu sonho americano. Então, eu tenho essa oportunidade também em dividir um pouco de notícias internacionais com dois programas, né? Pela Rede TV de Tocantins, eu levo para o Café com Vanessa as notícias internacionais, e também para a TV de Balneário Camboriú, eu levo notícias internacionais para o Chá das 5. E, gente, é com muito prazer que eu estou aqui. O que a Sheila e vocês quiserem saber, vamos conversar. Se vamos falar sobre educação, então vamos lá. Do que eu puder contribuir um pouquinho, né, para que a gente possa conscientizar a quem estiver escutando, pode contar comigo. Show, com certeza vai. Então começa contando pra gente que graduação tu fez e como que foi esse processo de escolha do teu curso. Tu já sabia o que tu queria? Como é que foi esse sentimento na época? Olha, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e lá atrás eu sempre quis ser artista. Eu queria ser artista de qualquer jeito. Então, cresci no teatro, cresci ali no backstage, sabe, vendo como que acontecem as coisas por detrás das câmeras, na TV. E com isso, me despertou aquela vontade de estar na televisão. Eu quero fazer teatro, quero fazer televisão. Só que a realidade era muito complicada para um rapaz que vinha de uma família de classe média, no centro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e, e com esse sonho, né, um sonho de chegar na TV. Embora, né, eu tenho a minha madrinha, que é a Du Moraes, que todo mundo conhece, né? Uma atriz da Globo, cantora, que vem do grupo As Frenéticas, essa coisa toda, né? Foi das Frenéticas por muitos anos, e hoje aí foi Tia Anastácia do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? E outras novelas que ela vem fazendo, mas com isso, a minha realidade era diferente, né? A realidade é daquele menino ali que, com muita dificuldade, queria chegar no teatro, queria fazer televisão. Bom, a grande verdade é que, nisso tudo, eu sempre fui um grande amante da língua inglesa. E eu queria, de qualquer forma, aprender inglês, mas para falar como americano. Isso no Brasil. Né? E uma realidade também distante, né? A gente fala de um país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, é tudo diferente, né? Culturalmente, geograficamente, linguisticamente, tudo diferente. Então, eu comecei a minha carreira, na verdade, muito jovem no teatro, fazendo peças teatrais, Uhum. e dali eu me deparo com uma situação familiar onde eu tive que trabalhar dando aula de língua inglesa para basicamente manter o meu sustento, minha faculdade. Então, eu terminei o segundo grau, eu era muito jovem, muito jovem. Eu sabia de uma coisa, eu queria muito fazer uma faculdade de artes cênicas. Mas na época você sabe, né? A influência do pai e da mãe. Olha, meu filho, isso aí não dá dinheiro, não. Ser artista no Brasil não dá dinheiro. Procure uma coisa que vai te trazer, né, uma uma segurança profissional e também uma segurança monetária.
Bom, meu pai gostaria muito que eu fosse advogado, embora fui fazer faculdade de Direito um pouquinho, mas só que ali eu vi que não era para mim. Andar com o Código Civil debaixo do braço, literalmente não era para mim. E eu já estava cursando letras e dando aula de língua inglesa. Então foi ali que eu comecei também a descobrir um novo George, sabe, um novo George, em Uhum. sala de aula, onde o conhecimento estava presente, onde eu poderia passar para outras pessoas, isso eu tinha 16 anos de idade, onde eu poderia passar para jovens e as crianças que vinham ter aula comigo um pouco daquilo que eu sabia. E dali, Sheila, eu comecei a crescer, né, como professor. No teatro, as coisas começaram a mudar. Aí eu fui fazer Pluft de Fantasminha, né, de Maria Clara Machado, fui fazer outras peças maiores, com outras produções, outras produtoras. Mas o mais perto que eu consegui chegar de televisão no Brasil naquela época foi uma ponta na Malhação, com meia palavra, a outra na novela Sabor da Paixão. Depois veio o filme Madame Satã com Lázaro Ramos, né, que eu fiz algo bem legal no filme. E dali eu fui fazer um curso de direção de TV com Flávio Colatrello Júnior, né? E dali veio aquela coisa, gente, olha, a faculdade ali, terminando faculdade, me veio a oportunidade em fazer mestrado nos Estados Unidos. Com que dinheiro que um professor vinha para os Estados Unidos? Me conta. E com isso, eu via que a maioria dos profissionais que já estavam ali trabalhando comigo, eles já tinham viajado, tinham uma experiência internacional. E eu ainda não. Uhum. Eu vim para os Estados Unidos, me aventurei nos Estados Unidos, vim fazer um intercâmbio primeiro, né, para ver se eu conseguia juntar ter uma grana. E olha, não é que eu fui parar na Universidade de Michigan. Fui parar na Universidade de Michigan. Quando cheguei lá, ainda faltavam ainda 3 créditos para eu terminar a faculdade. E para eles, na universidade aqui, eu já estava formado, para minha surpresa. E me fizeram uma proposta, porque era uma bolsa que eu tinha, né? E naquela bolsa eles falaram: olha, para um mestrado a gente só pode te oferecer meia bolsa. Eu tive que trabalhar para pagar a outra bolsa. De que forma? Eu fui pintar, mas eu pintei muita casa. Pintei muita casa para pagar a outra metade da minha bolsa. E assim foi. E com isso, concluí meu mestrado na área da psicologia educativa, né? Letras, quando eu fiz letras no Brasil, foi português e inglês. Eu lecionava, dava aula inglesa. E aqui eu fui parar na área da psicologia educativa. Quando eu terminei o mestrado, fui dar aula, né, de língua inglesa para imigrantes, escolas que até então forneciam vistos de estudante. E com isso, eu posso te dizer que foram uns bons 25 anos de sala de aula, sabe? 25 anos em sala de aula, gosto muito, adoro, e eu usei o dinheiro que eu até então ganhava na sala de aula para fazer uma outra faculdade, né? Fui para Nova York e fui fazer a faculdade de jornalismo. Fui fazer comunicação, né, na área da comunicação, e ali me descobri no jornalismo, fiz uma pós em jornalismo, e até então comecei a trabalhar com telecomunicação. Tive que meio que deixar a sala de aula com o coração apertado, por quê? Como que você explica? Um professor que de repente termina uma faculdade de jornalismo, começa a trabalhar com telecomunicação, as pessoas estão te vendo na televisão e você ainda continua dando aula. Foi muito complicado para. Como é Migrar que eu vou isso. te. Foi complicado naquela época para integrar essas duas, né? Uhum. Duas. Carreiras. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a me dedicar mais à televisão, ao Uhum. jornalismo,
o que que eu poderia fazer, escrever para jornais, revistas e continuar apresentando eventos. Dali eu fui reconhecido, né? Ganhei sabe, o reconhecimento dentro das Nações Unidas como o brasileiro mais notável do ano. E com isso as coisas foram acontecendo e eu aqui estou. Desenvolver esse trabalho com muito carinho, amo o que eu faço, né? O meu programa em si, o George Roberts Talks, já está no ar por, vamos colocar, 15 anos. Uhum. Programa de 15 anos. E adoro o que eu faço entre apresentações da lavagem da Rua 46, Brazilian Day, e entre outros eventos de Mister, Miss, e outros eventos culturais que eu participei, né? Eu posso te dizer que esse meu programa, ele me completa, porque eu descobri uma arte fantástica em contar a história do outro de uma forma saudável. De que forma essas pessoas são fonte de inspiração para as outras que não sabem o que fazer, que não sabem que carreira enfrentar. Então, eu entrevisto hoje, eu falo que é brasileiros cidadãos do mundo, né? Eu entrevisto pessoas, assim, brasileiros que moram, sabe, são artistas que hoje estão morando na Inglaterra, na Alemanha, sabe, e no Japão. São pessoas que eu acabo conhecendo, entram em contato comigo e eu tenho prazer em contar, abrir o livro diário, né? Abrir o livro e ali essa pessoa pode trazer para a gente assim parte dos capítulos diários que elas mesmas, né, Uhum. são Essa experiência. elas são as pessoas que escrevem suas próprias histórias. Então, o meu programa é para isso. Está em aberto para pessoas que têm uma história legal, que sirva de fonte de inspiração para outro. E é assim que eu levo a vida nos Estados Unidos. Ai, que máximo. Imagino mesmo. Me conta uma coisa. Tu comentou que foi professor por 25 anos e aí, né, migrou a carreira. Como é que foi esse Uhum. processo para ti? Chegou um momento que tu viu que isso não fazia mais sentido, tu tinha que migrar? Como é que foi toda essa situação? Porque hoje eu vejo o seguinte, que muitos jovens acham que tem que escolher uma carreira para o resto da vida, sabe? E tem esse peso lá pelos 19, 18, 19 anos que chega esse momento, tipo, meu Deus, mas eu preciso escolher uma coisa para sempre. E não é bem assim, né? Que é o que eu sempre comento nas mentorias. Tu não tá preso. Tu tem que experienciar a tua jornada e se daqui uns anos tu mudar de ideia, tudo bem. Olha, o processo de, de migrar de carreira foi um pouquinho complicado, porque eu passei a amar sala de aula. Aham. É muito fantástico você ter a experiência em contribuir para o conhecimento do outro. Então, é algo muito maravilhoso, é muito fantástico, é muito gostoso, né? É muito bom, é bonito você ter a consciência que a educação é a única liberdade, é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a enxergar até mesmo aqueles professores lá atrás que contribuíram para a nossa formação acadêmica, a gente passa a dar mais valor. Né? Esse valor só vem a partir do momento que você sente na pele o que é tentar conscientizar o outro de algo que é importante para a formação dele. Se não for até mesmo para aquela formação dele digo, acadêmica, mas pelo menos, porque tem muita gente que começa e acaba parando, né? Mas você vê que você acaba fazendo a diferença na vida do outro simplesmente porque você levou a ele um conhecimento. Isso é muito legal, é muito rico. Então, quando veio aquela proposta de vem trabalhar
comigo na televisão. Vamos fazer televisão, vamos contar histórias de pessoas, seja artistas, educadores, escritores, cantores, o que for. A gente vai contar histórias de pessoas que fazem a diferença. Então, eu fui. O mais complicado que você imagina, o rapaz que aparece apresentando o Brazilian Day é o rapaz que está dando aula. O rapaz, era essa associação que as pessoas faziam. Ah, meu professor está apresentando o Brazilian Day, meu professor está apresentando a lavagem da Rua 46, em Nova York. Olha, meu professor era desse jeito, era o Aham. professor. Naquela época, até o rosto da escola que eu dava aula, eu era o rosto da escola. Nos jornais, revistas, sabe assim, o outdoor que o pessoal passava. Meu professor. Então, eu tive que, de pouco a pouco, deixando a sala de aula, porque as pessoas já começaram a me enxergar como uma figura pública. Uhum. E quando você assume o papel de figura pública, eu vou te dizer que é muito pesado. É muito pesado. Por quê? Você assume o papel de chegar ali e tentar fazer a diferença na vida de pessoas, sendo que aquelas pessoas estão diariamente vendo tudo o que você está fazendo. Elas estão assistindo tudo o que você faz. Você passa a ser uma pessoa onde aquele jovem fala para você assim, num restaurante brasileiro: posso tirar uma foto com você? Eu assisti o seu programa, eu vi o jornal que você apresentou, eu acompanho as suas matérias. Você imagina para uma criança, para um jovem chegar e falar isso para você, no momento que você está no restaurante tentando se alimentar e Aham. ali você para tudo para aquela criança, para aquele jovem, né? Ou para o pai, para a mãe que fala assim: olha, o meu filho acompanha tudo que você faz, ele tem todas as revistas que você já saiu na capa. Aí como você não vai parar para dar atenção para aquela criança? Fala para mim, Sim. sabe? Então, assim, foi um processo diferente, um processo onde eu tive que começar a me acostumar com o Brasil fora do Brasil. É um Brasil na América. Aqui eu tive oportunidade no mercado americano e brasileiro, dentro dos Estados Unidos, com uma aceitação que o Brasil até então nunca tinha me oferecido, nunca tinha me dado aquela oportunidade. Você entende o como é complicado você estar de frente, você ser porta-voz de uma comunidade brasileira residente nos Estados Unidos, onde aquilo que você fala faz a diferença na vida do outro? Então, foi complicado. Essa migração de carreira foi complicado. Mas eu vou te falar uma coisa, é muito gostoso. É muito legal. Imagino mesmo. E dá, tipo, dá bastante expectativa, assim, pra galera que tá ouvindo até. Porque eu tava conversando até com uma guria que tá com Uhum. quase 30 e, tipo, tá com medo de mudar de carreira, sabe? Porque tem que começar tudo do zero, tudo novo. E não é bem assim, né? Mas vou te Tem falar uma aquela coisa, construção, mas a recompensa vem. mas é aquela coisa, o ser humano tem que parar para analisar algo que é muito importante. A gente nunca perde o nosso tempo em estudar algo que a gente não conhece. A gente sempre investe o nosso tempo, porque a única coisa que a gente vai levar dessa vida é aquilo que a gente tem aqui na cabeça. Então, é muito importante a gente se manter estudando, conhecendo, absorvendo e passando à frente. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu conheço pessoas que entraram na universidade super tarde, terminaram a faculdade e não exercem, mas falam assim para mim: "Ó, exerço, mas só de ter estudado, ampliado meus horizontes, valeu a pena. Olha isso, valeu a pena."
Tudo é uma Isso que a gente experiência, tem que se né? agarrar. No que vale a pena. É uma experiência. É Que uma te molda quem tu experiência. é hoje, né? É verdade. E vou te falar uma coisa, essa relação acadêmica, na verdade, é você simplesmente ganhar um canudinho e a sorte sua quando você tem oportunidade em realmente desenvolver, colocar em prática aquilo que você aprendeu lá atrás. Porque a gente bem sabe que é muito complicado. Não é todo mundo que consegue viver daquilo que estudou para ser. Uhum. Não é todo mundo. Quem consegue, ainda posso te dizer que a pessoa se sente assim, uma pessoa muito bem sucedida, porque investiu aquele dinheiro e hoje consegue colocar em prática literalmente aquilo que ela estudou e ela se encontra. Eu acho que as carreiras, hoje em dia, é um encontrar. Por exemplo, eu fiz letras, amo, amo educação. Acredito que tudo acontece na sala de aula. Eu acho que é da sua casa para a sala de aula, da sala de aula para a sua casa. Assim que eu vejo. Né? E falo para os meus pais, foi a melhor coisa que eles me possibilitaram na minha vida. Eles muito para que eu pudesse ter uma boa escola, que eu pudesse estudar numa boa escola. Além de uma boa escola, eles ainda. Eu e minha irmã, nós tínhamos ainda que dar conta da aula de natação, aula de dança, aula de canto, aula de língua inglesa, tínhamos ainda que dar conta da escola. Então, posso te dizer que o nosso crescimento foi mais sala de aula e crescimento artístico, porque os meus pais eles batalharam para que nós pudéssemos ter a, posso até te dizer, né, a liberdade em escolher aquilo que a gente quisesse ser. A minha grande frustração, eu falei isso para o meu pai outro dia, foi que meu pai, eu sou profissional no sapateado, e meu Uhum. pai nunca permitiu que eu fizesse balé. Minha irmã foi bailarina, minha irmã é bailarina. E eu via os espetáculos da minha irmã e eu queria estar naquele palco dançando balé. Mas meu pai, não, porque balé é coisa para menina. Já aceitei o sapateado porque você já está no teatro e para quem está no teatro tem que saber cantar e dançar alguma coisa. Já aceitei isso. Você entende que o que lá atrás, né, mexia muito com a cabeça de um menino, de uma criança, mexe com a cabeça de uma criança, aquilo que a família passa. E hoje eu vejo muito nas escolas. Bom, eu já estou em contato com 28 profissionais que contribuíram para a minha formação acadêmica e são profissionais que eu também os entrevisto. Olha que coisa legal. Tenho a Legal. oportunidade de entrevistá-los. E o que eles passam para mim hoje, né, da visão Educação Brasil, é isso que eles passam para mim. Que eles têm que, de certa forma, né, como professores, ter uma mente mais aberta, até mesmo para estudar um pouco a vida daquele aluno que chega na escola dizendo que o pai e a mãe diz em casa. Então, é um processo onde que eu falo, e eu acredito muito que tudo começa. A educação de casa, gente, quando eu falo sobre isso, é bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, tudo bem? Como vai você? Ser cordial com o outro é uma educação de casa, porque o nosso pai e a nossa mãe não vai academicamente nos educar. A não ser que eles venham a ser professores dentro de uma instituição que você venha estudar, o que não foi o meu caso, né? Sim. Não foi. Então, essa concepção de vou até mais a fundo, essa questão de romantizar muito a educação, que é tudo perfeito, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é perfeito. A gente sabe que hoje os professores em sala de aula, por mais que eles estudam pra caramba, eles estudam muito para passar aquilo
para o aluno, os professores, sabe qual é o maior inimigo do professor hoje em sala de aula? É o Google. Sabe por quê? Hoje o jovem tem um acesso à internet, Muito então ele já grande. vem para a aula para debater com o professor a pesquisa que ele fez no Google. Sim, Aí a pessoa fala assim: ah, mas Google é seu melhor amigo, tudo está no Google, querido, tudo está no Google porque um ser humano se disponibilizou a colocar aquela informação no Google. Agora, essa pessoa quer dizer que tudo que está no Google é verdade? Olha, vale muito a pena você pegar a experiência de um profissional que está na sala de aula e depois você pode fazer uma pesquisa. Claro, é por isso que a internet está aí, né, para pesquisar. Isso para quem sabe usar a internet de forma inteligente, porque tem muita gente hoje em dia usando inteligente para fazer, usando a internet para fazer maldade com o outro, sim, né? Então, a gente tem que analisar muito esse processo educativo, onde que até então a internet não pode substituir a escola. A internet não pode ser algo que venha substituir aquele profissional que estudou anos, investiu anos num mestrado, numa pós, num mestrado, para chegar na sala de aula e se debater com um aluno dizendo assim: ah, mas o Google fala isso, professor. Gente, o Google é muito incompleto também, sabe? Então, sim, vale muito a pena a gente parar para analisar que quem está em sala de aula merece um valor, merece respeito, né? Porque aquele é um profissional que, imagina, aquele é um profissional que você, eu, né, no todo aí nós dependemos para que no futuro a gente venha a ter uma formação acadêmica. Ainda é o professor. Então, essa relação de professor e aluno tem que ser uma relação mais respeitosa, onde o aluno ver ainda, sim, o professor de hoje em dia, né, com mais respeito, com mais educação, com mais amor, porque é uma carreira, é uma profissão ainda muito desmerecida no Brasil. É assim que eu vejo, porque eu entrevisto professores sim. brasileiros e é o que eles reclamam na sala de aula. Que o aluno falta com respeito com eles, falam alto, quer falar de igual para igual, e você vê que é o quê? Aquele aluno é uma criança, aquele aluno não tem metade ainda, não tem metade da experiência que aquele profissional tem em sala de aula, né? E aí você escuta pessoas falando assim: nossa, aquela aula é uma porcaria. Então, eu convido a esses alunos que acham que determinada aula é uma porcaria, levanta e vai para o lugar daquele professor dar uma aula. E aí? Como que é a gente julgar um profissional que está na sala de aula? Entende? Então, assim, hoje a minha carreira na área do jornalismo, na área da apresentação, né, que eu sou um apresentador, um jornalista, um repórter, que eu diariamente tenho que conversar com pessoas que têm algo informativo, que têm algo importante a passar. As ideias batem, toda vez que eu aceito o que estão falando, eu tenho que respeitar. A gente não tem que aceitar o outro, a gente tem que respeitar o outro. Simples assim, né? Respeitar, porque cada um, Sheila, eu acredito muito nisso. Cada um é um mundo diferente. Você tem uma forma, você tem o seu mundo, a sua cabeça, a sua mente, ela é o seu mundo. Então, hoje o que a gente está fazendo aqui, a gente está se permitindo a dividir um pouco do nosso mundo com telespectadores. É assim que é. Quer dizer que a nossa verdade é a mais correta? Não, essa é a nossa verdade. O outro acredita se ele quiser. Sim, Sabe? E é assim que eu vejo a vida, né? Aí a gente fala assim, ah, mas fulano é muito mentiroso, fulano é isso, gente. É a verdade dele. Ele vive bem assim. Deixa ele viver do jeitinho dele. Viva a sua vida, viva o seu mundo. Faça o seu, porque ninguém pode fazer por você. Você é a única pessoa que vai se olhar no
espelho diariamente e você vai se ver como? Descabelada, sem maquiagem, de repente com um bafo de leão ao acordar de manhã, sabe? Assim, Então, quem que a gente é? Nós somos seres humanos, sabe? Então, é respeitar o espaço do outro para que nós também tenhamos um respeito, né? E seja uma coisa recíproca. A reciprocidade só existe a partir do momento que a gente lembra o outro que a gente aceita e ama ele do jeitinho que ele é, de forma incondicional. E é assim que eu acredito que tem que ser. com certeza. Qual tu diria que foi o maior desafio aí da tua carreira até o momento? Olha, o maior desafio, eu falo que foi o George. Foi ele mesmo, foi eu mesmo. Mas foi o maior desafio. Sabe por quê? Imagina você, tanto tempo em sala de aula, de repente você está com um microfone na mão, entrevistando toda essa celebridade. Imagina você lidar, sabe assim, você está de frente com aquela pessoa que você é super fã. A primeira celebridade que eu entrevistei foi Daniela Mercury. Imagina que lá atrás, eu menininho, eu tinha aquele disco de vinil Canto da Cidade com Daniela Mercury. E aí eu me deparo, de repente, a minha primeira celebridade. Entrevista a Daniela... George, você vai entrevistar a Daniela Mercury. E foi assim, coisa de meia hora, porque a pessoa que ia entrevistar a Daniela Mercury não apareceu. Eu sentei, eu falei, e agora? Olha, Sheila, eu tietei Daniela Mercury no quarto de hotel dela, no New York, no New Yorker Hotel, que ela veio fazer show no Best Buy Theater, e ali, até cantar para Daniela Mercury, eu cantei. O diretor, quando ele me deu aquela olhada, sabe aquela olhada assim, por cima da câmera, dizendo assim, hoje vai ter, sabe? E eu cantei para Daniela Mercury, imagina um negócio desse. E dali, sabe, eu fui me acostumando com, né, ter uma postura melhor de frente para as câmeras, de que forma eu poderia segurar o microfone, sabe, coisas que lá atrás na faculdade, a faculdade em si não te ensina isso. Sim, É o dia a dia, é você estar de frente com pessoas e ali você falar, é você desenvolver um determinado assunto com aquela pessoa e gerar conhecimento, sabe? Então, foi desse jeito. Eu digo que o maior desafio foi comigo, porque imagina eu tirar, é como você matar um monstro que tem dentro de você e você se igualar àquelas pessoas que você sentava para ver televisão e você nunca imaginava estar de frente com elas. Esse é o maior desafio. É você olhar para eles como seres humanos, como uma pessoa igualzinho a você, sabe? Que fazem sim, e sentem as vontades que você. A única diferença é que tem uma visibilidade maior por estar na TV. Então, esse foi o maior monstrinho que eu enfrentei. É matar esse monstro, sabe? E dizer assim: não, George, não tá vendo? Você pode, você tá fazendo a mesma coisa que eles fazem. E quando isso começa a vir na sua cabeça? Quando você se depara para comer em algum lugar e senta um jovem perto de você e fala assim: você pode dar um autógrafo nesse guardanapo para mim? Desse jeito, né? No restaurante. Aí vem uma pessoa com a sua coluna no Brazilian Times. Aí você pode assinar sua coluna para mim? Olha só. Isso é um presente. com Isso é um certeza. presente, E tu te sabe? Isso é. permitiu a viver tudo isso também, né? Como é que é? Te permitiu viver tudo isso, construir todo dia, que nem tu falou que o desafio era tu, a te desafiar todo dia, vencer medo, insegurança, ser uma pessoa melhor para conseguir chegar onde tu tá hoje, né? Pois é, mas olha, é aí que eu te falo. O como a gente não faz nada sozinho e como uma equipe ajuda muito, né? Imagina aquelas pessoas que estão ali atrás da câmera falam bem assim: corta, vamos fazer novamente?
Se você segurasse o microfone de repente assim, se você colocasse o seu rosto de um outro ângulo, o que que você acha? Vamos tentar assim? E ali, né, a gente vai descobrindo o nosso melhor ângulo, a gente vai descobrindo de que a melhor forma, se eu não tiver com uma lapela, eu vou estar com o microfone de mão, de que melhor forma eu posso mostrar esse microfone para que ele fique também clássico e elegante, não muito acima e nem muito abaixo do meu rosto, entende? Então, assim, há coisas que é somente na prática, Sim, né? Mas, olha, o grande aprendizado que a gente tem, eu acho que a gente passa na vida é se permitir, sabe? Se permitir a estar de frente, a aprender, a chegar com a humildade e falar para quem está lá atrás, falar assim, olha, gente, a luz está boa, como é que tá? Tá tudo bem? uhum, O posicionamento está legal? Estou enquadrado? E eles falam assim para você: olha só, para tudo, vem aqui para você dar uma olhada. Tá vendo esse enquadramento? E aí te explica aquilo ali, sabe? Coisa que lá na teoria, na faculdade, a gente achava que sabia muito, hoje no dia a dia, a gente vê que o que a gente sabia era uma gota no oceano. Sabe? E com isso, eu já venho desenvolvendo esse trabalho onde eu posso te dizer que são mais de 5.000 entrevistados uau, entre, entre americanos, brasileiros, e falo também assim, pessoas que falam língua espanhola, né? As pessoas que falam espanhol, é, muitas entrevistas, sabe assim, muitos brasiliandês no palco apresentando, muita lavagem da Rua 46, aquele movimento cultural na Quinta Avenida, sabe, onde você se depara com grandes artistas da Bahia que você vê no The Voice, que vinham para poder abrir a lavagem, e eu ali de frente com eles abrindo a lavagem da Rua 46, que era o maior movimento, né? É um dos maiores movimentos culturais que foi idealizado pela Silvana Magda, que é uma das. Eu digo que ela é uma das maiores produtoras, empresárias no meio artístico aqui em Manhattan, porque ela tem assim essa ampla, ela tem um olhar amplo em relação ao que é a cultura brasileira e de que forma ela pode passar essa cultura que é tão rica aos olhos de uma comunidade, de uma sociedade que é tão diferente da nossa como a sociedade, a comunidade americana, né, como o americano em si. E é muito legal fazer parte disso. É muito bom. imagino. Como é que é entrevistar tantas pessoas assim? Ah, como é um presente. É um presente entrevistar tanta gente. É você se dispor a todos os dias estudar a fundo a vida daquele artista, a vida daquele imigrante que também está aqui nos Estados Unidos e, e você deixar essas pessoas, isso que é o difícil, é você fazer com que essas pessoas se sintam em casa. Sinta-se em casa, esse seu momento onde você é protagonista da sua própria história, onde você é o autor da sua própria história, onde você pode abrir esse livro, que diariamente você tem a responsabilidade em contar bons capítulos desse livro. Hoje você que vai contar poucos desses capítulos para várias pessoas. Então, é muito gostoso você conhecer a mente humana, você conhecer o que o outro pode produzir, sabe? Olha o que hoje a gente está dividindo aqui. Hoje eu estou abrindo o livro da minha vida para você, para os seus telespectadores, para os seus ouvintes. Então, nós temos essa responsabilidade diária em escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E é o único que pode, o único que pode dizer para você assim: olha, hoje é o fim, é aquele que a gente chama de Deus, né? Hoje é o fim,
desse capítulo, hoje é o fim desse livro. Enquanto ele nos possibilita estar aqui vivendo, a gente tem essa responsabilidade em fazer a diferença na vida do outro. Ser um referencial, sim, para o outro. Trazer para o outro que ele é tão capaz como nós de chegar aonde nós estamos hoje. Com E certeza. esse acreditar, Sheila, olha, transforma vidas. Esse acreditar, sabe, transforma. A pessoa que é vítima de tudo, aí você, olha, desiste aí que você, por mais que você tente mostrar para aquela pessoa que ela é capaz, sabe o que ela vai falar para você? Ah, não me vejo assim não, para com isso. Ah, não me vejo assim não, para com isso. Um dia, aquela pessoa vai aprender com a vida. Exato. Se Eu ela acho, não consegue não é? ver, não é tu que vai mostrar para ela, né? A gente até mostra para aquela pessoa até um certo limite. Eu digo que até a página 3 a gente tenta mostrar para aquela pessoa que vale a pena escrever uma boa história, mas só depende dela. Se ela não acredita, então você tem que continuar a viver sem ser frustrado, e ali você vai contar outras histórias interessantes para outras pessoas. Entende? Então, assim, eu acho que tudo na vida tá no acreditar. No que você acredita? O que difere uma pessoa da outra é simplesmente uma coisa. A diferença nossa é que você teve um método de ser educada e eu tive um outro método de ser educado. É o que difere um do outro. A relação cultural é o que difere o ser humano um do outro, sabe? Mas todo mundo tem algo em comum. Todo mundo procura pelaquela danadinha que se chama felicidade. Todo mundo procura por ela. E quando a gente começa, tem a oportunidade em se autoanalisar, a gente passa a ver uma coisa. Essa felicidade mora aqui dentro. Eu não preciso buscar essa felicidade fora. Exato. Então, é algo muito simples, mas é algo muito assustador também. Porque para a gente ter essa consciência do que é ser feliz, a gente precisa se estudar primeiro. Eu fui fazer um mestrado na área da psicologia educativa para entender o universo da sala de aula. Sabe o que acabou acontecendo? Eu acabei compreendendo que muito dos meus traumas que eu tive veio lá de trás. A comparação de um professor falando assim: olha, você está vendo o seu colega? O seu colega é melhor do que você. Ele tirou 10, você ainda faltou, você tirou 8, sabe? Sim. Olha, você até mesmo dentro de casa, você já deve ter passado por isso. Ah, minha filha, olha, vou te falar uma coisa, hein? A filha da vizinha, ela é exemplar. Olha que menina educada, olha que menina. Olha, para por aí. Você está me desrespeitando a partir do momento que você não consegue compreender que eu tenho limites. Entende? Sim. É esse que está o ponto. Hoje, em sala de aula, eu converso com profissionais e eu falo para eles uma coisa: eu acredito muito em respeitar o limite do outro aluno. Se aquele aluno ele tem problemas em absorver uma determinada matéria em sala de aula, vamos no ponto que ele está mais precisando, ele precisa da sua atenção. O aluno, ele quando se identifica com o professor, ele passa a gostar ainda mais da matéria. Com Bom, você foi certeza. aluno, sabe como é que é. Quando você se identifica com o professor, você fala assim: gente, que fantástico essa matéria. Eu não gostava de matemática quando jovem. Quando eu me identifiquei, quando eu encontrei uma professora chamada Sandra, a Sandra Gorito, que eu já fiz entrevista com ela, lá atrás, ela foi a professora que me despertou o poder da matemática, o como a matemática era gostosa de se aprender. Mas sabe o que que é? É porque aquela professora, ela soube vir até mim e passar para mim de forma muito natural que 1 mais 1
eram dois, e não um mais um eram 11, igual eu costumava ver quando criança. Um mais um acho que dá 11, né? Não, é dois. Aham, Sabe, essa coisa que mas que tem muita criança hoje em sala de aula, não é que essa criança ela tem um problema mental, é que ela acaba analisando que junta um com um e que pode dar determinado número 11, que não é, que é um mais um, que vai te gerar o número dois. Sabe? Tem dessas coisas que muita gente parece besteira para quem estiver nos escutando agora, mas se você parar para analisar, tem muita criança que passa por esse processo. E eu, quando fui professor, eu encontrei processos assim também na língua inglesa, de aluno falando assim para mim, professor, por que eu não posso, não pode ser you is e tem que ser you are? Ah, porque a regra gramatical é you are. Você nunca pode colocar you is. Vai ser you are. Sabe? Então, as pessoas associam coisas, né? Elas pensam em coisas. Olha, pode ser besteira, mas o pensamento humano ele viaja por várias, né, por vários universos que é assustador. É assustador. Por exemplo, aí nós vamos analisar um aluno que chega em sala de aula com muito chateado, todo dia diz que odeia isso, odeia aquilo. Sabe por quê? Porque ele aprendeu, de repente, dentro de casa, que a palavra odiar dentro de casa está sendo muito usada. O aluno, ele geralmente, ele reproduz muito o que ele vê de dentro de casa. Isso é muito nítido para o profissional que estuda um pouco da área da psicologia, né? Que estuda processos onde a constelação familiar vai conseguir mostrar para aquele professor aonde está o ponto que ele tem que trabalhar. Às vezes não é nem um aluno, às vezes é chamar o pai, chamar os pais na escola e ter uma reunião de pais em aberto. Como é que está sendo dentro de casa? Como é que seu filho é dentro de casa? Seu filho é rebelde porque ele também assiste rebeldias vindo de vocês dois. Sabe? É um processo. Ah, gente, eu não sei quem meu filho puxou. Tem certeza que você não sabe? Como é que você era quando criança? Você vê muito isso, pais falando isso. Não sei quem você puxou. Ué, a mãe, de repente, eu puxei a senhora, né? é. Não, você entende que nós somos o espelho daquilo que vem da nossa família. Sim. O nosso espelho se reflete a todo momento, sabe? Então, a única coisa que vai diferir, né, nós dos nossos pais é a oportunidade que os nossos pais nos dão, que de repente lá atrás eles não tiveram, sabe? E é Sim. isso. E esse respeito tem que ser com muito amor, com muito carinho. É você escutar o seu pai e a sua mãe com a verdade deles, porque foram eles que te educaram. Essa relação de, ah, mãe, ó, não para com isso, que isso aí é besteira. Não, não é besteira. Foi a maneira que ela aprendeu. Escuta, vale a pena escutar. Sabe? É esse conhecer um ao outro que hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito falhas em querer se permitir a conhecer o outro. A internet, esse câmera com câmera, hoje tem gente até casando pela internet, pelo amor de Deus. Sabe? Eu não concordo com isso. Tá, vamos fazer um casamento pela internet? Estou apaixonado por você, vamos casar. Todo dia a gente só se vê por câmera. Gente, que relacionamento é esse? É Falta frio, muito. Sim. não é frio. Então, essa coisa, sabe, de se permitir mais, estar mais com o outro, tá num almoço, deixa o telefone do lado e almoça com aquela pessoa, olha no olho daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela tá ali porque você marcou aquele almoço, aquilo ali é dar atenção ao outro, né? E não ficar no telefone. Peraí, só um momentinho que eu tenho que responder essa pessoa. Aquela pessoa que está te passando aquela mensagem no momento, ela não pode ser mais importante do que a pessoa que se Que tá ali comprometeu contigo.
a encontrar você naquele momento e está disponibilizada a toda atenção a você. Se for assim, sabe o que eu faço? Por câmera a gente se vê, eu como na minha casa e você come na sua. Vou ter mais atenção assim do que de frente com você. Você entende como que existe aí essa deturpação? Eles deturpam como pode ser usado a internet. E as pessoas sofrem com isso. Você vê que hoje aumenta o maior nível de carência no mundo. O maior nível de carência no mundo é por causa da danada da tecnologia que as pessoas não sabem como usar. Você já parou para analisar isso? Sim, é verdade. E é Hoje em dia a gente dá isso mais atenção às telas, né, do que às pessoas, do do que que as viver pessoas. o momento com as pessoas, do viver o agora, né, de aproveitar. É. E viver é muito urgente, sabe? Viver é muito urgente, é muito bom e tem que se valer a pena. E para que se vale a pena essa troca de experiência, é necessário esquecer por um momento que o telefone está ali e acontecer essa troca de pessoa para pessoa. Eu acredito muito nisso. Isso é muito rico, sabe? Hoje, ainda assim, você trocar ideias, sentar, ir a um bom show, ir a um museu, ir a uma peça teatral. Depois daquela peça teatral, vamos conversar como é que foi para você, o que que você entendeu daquela peça? Após ler um livro que a gente divide, eu sou uma pessoa que geralmente, assim, mesmo na minha loucura diária, hoje é mais pro audiobook. Mas antes eu lia 12, 13, 16 livros num ano, sabe? Sim, E era aquela coisa, depois de ler aquele livro, eu ainda fazia minhas anotações no livro, que meus livros são todos rabiscados, né? Eu rabisco os meus livros todos e ali eu vou colocando anotações e tal. E quando eu passo à frente cheio de anotações. E é isso. E é isso. Hoje estou no audiobook, sabe? Eu vou dirigindo para o trabalho, para o estúdio, escutando um audiobook, e ali eu vou com o próximo capítulo. E ali eu coloco, já marco o capítulo onde eu parei, sabe? E assim eu sim, vou por mais corrida, é muito corrida, sabe? Então, é assim, eu te respondi o que você precisava, sim, sabe? sim, É com isso. certeza. E nos conta assim, o que que tu gostaria de ter ficado sabendo lá no início, que teria facilitado tua jornada até agora? Olha, complicado. Se eu tivesse, de repente, uma pessoa que segurasse na minha mão e falasse assim: Olha, George, esse aqui é o mercado. Esse mercado funciona assim. Eu acho que, de repente, seria diferente. Né? Eu acho que o George, de repente, ele poderia estar muito mais à frente do que ele está hoje. Mas o George ele não teve meio que um padrinho, uma madrinha para falar para ele assim, olha, é desse jeito que acontece. Não, eu tive que aprender nos estudos diariamente, desenvolvendo aquilo ali, mesmo porque a minha madrinha, que vocês veem na telenovela, né, vê aí na televisão, vê no cinema, até porque essa minha madrinha não mora nos Estados Unidos, ela mora no Brasil. Então, eu posso te dizer que metade da minha vida, já posso te dizer que metade da minha vida foi vivendo aqui nos Estados Unidos. Entende? Uma pessoa que está com 42 anos de idade com 20 anos de América. Quer dizer, quase metade da minha vida aqui. Entende? Então, assim, quando eu falo metade da minha vida, e também de um de uma carreira construída aqui nos Estados Unidos. Apesar que eu converso muito com a minha família, com a minha madrinha, a gente conversa muito. E também converso muito com outros artistas também, sabe? E eles contam por detrás dos bastidores, né? Contam como é que funciona, como é que é. E o que não é novidade para mim, porque eu encaro isso de uma forma diferente, somente aqui nos Estados Unidos, né? Só de uma forma diferente, numa cultura diferente, mas é assim. Então, se eu tivesse, de repente, uma pessoa lá atrás que fosse um guia, sabe? Olha, vai por aqui, Aham.
né? Vai por aqui, vai, né? E muita coisa eu também aprendi na televisão brasileira, não vou mentir para você, não. Um dos presentes que eu tive, por exemplo, é entrevistar uma colega de trabalho que foi a Fátima Bernardes. Sabe, eu acho que foi muito legal, onde a Fátima ela é uma ícone naquilo que ela faz, no que ela desenvolve no Brasil, por isso que ela veio aqui para receber um prêmio da Lifetime Award Achievement, né? Um prêmio ícone aqui na América de uma pessoa que desenvolve esse trabalho. Então, assim, digo, né? Eu sou um dos jornalistas que assim, eu tive a oportunidade de estar de frente com ela e ela também contar um pouco daquilo que acontece atrás dos bastidores no Brasil, e a única diferença é que eu enfrento isso aqui nos Estados Unidos, né? Então é só uma questão geográfica, é só isso, uma questão geográfica. Então, eu não tive aquele padrinho, aquela madrinha que lá atrás vai falar para mim assim, olha, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Não, eu tive colegas de trabalho aqui que me ensinaram, olha, o seu microfone fica melhor assim, porque eles estão vendo, eles já têm uma experiência, uma ampla, né, tem uma vasta experiência do que é ver o que acontece por detrás das câmeras. Então foi assim. Uma das grandes profissionais que me ensinou muita coisa aqui foi uma repórter que se chama Ana Cristina Natividade. Ela me ensinou muito, foi através dela que eu recebi o primeiro convite a fazer parte da Veja TV e começar a entrevistar um monte de gente. Sabe? E aquilo ali, ela meio que se colocou, ela tinha notícias diárias, que era todos os dias ela apresentava o jornal Notícias Diárias, e vinha o George fazendo a reportagem com o brasileiro que estava fazendo a diferença. Entende? Então, Sim. assim, ali eu aprendi muito, eu fui aprendendo aqui. Digo, Estados Unidos, para mim, é uma grande escola. Não foi, é uma grande escola. Diariamente, eu aprendo muito aqui nos Estados Unidos. Coisa que a gente leva, vou dizer assim, 5 anos para aprender no Brasil, eu posso te dizer que 2 anos você aprende aqui na América, sabe? Aham. E vale muito a pena. Principalmente porque no Brasil a gente tem a família. Aqui, quando você não tem ninguém, você tem que ser o dono de casa, tem que ser o dono da sua própria vida, tem que levantar cedo, tem que ir para academia, tem que levantar cedo para poder gravar, fazer o seu programa, gravar o seu jornal, tem que estar com as suas matérias, tem que estar ali toda pronta, né? Todas as matérias prontas, sabe? Tem que estar ali na ponta da língua. Ah, mas olha, vai passar no teleprompter. Mas acontece que eu não sou americano. Bom, eu sou americano, mas eu não nasci aqui. Então, eu tenho que estudar aquilo que eu vou apresentar, para que Sim. exista uma fluência linguística, né? Para que exista ali uma clareza verbálica, entende? Então, é muito estudo, mas é muito bom. É muito bom. Amo tudo isso. Ai, que legal, que legal. Bem legal toda a tua história, tudo que tu contou aqui. Imagino que nem tu comentou que todo dia é uma escola, né? E eu imagino isso mesmo. E uma coisa bem legal que tu falou, porque é na prática que a gente aprende. Tipo, aquela Verdade. teoria de sala de aula, de faculdade, de cursos, nos dá uma boa base. Só que a vida acontece, que nem já comentou, na prática. Ele comentou aí do microfone, se a luz tá boa, e a gente se permitir a ser humilde até e ouvir a opinião dos outros, né? E aí a gente vai crescendo com isso. É isso, eu acredito muito nesse crescimento. Diariamente, a gente aprende um com o outro. É uma troca. Se permitir a trocar, se permitir a. Sabe? É isso. É tudo muito. Viver é muito urgente. Parar de se preocupar com coisa pequena. Quando a gente se coloca a ponto de fazer bem aquilo que a gente quer e aquilo que a gente ama, posso te dizer que ali existe o sucesso. Ser bem-sucedido não é aparecer numa tela de cinema, não é estar na televisão todo dia. Ser bem-sucedido é desenvolver uma atividade que a gente ama fazer. Isso aí é a moral do sucesso. Ah, Certeza. você se acha bem-sucedido? Claro, por que não?
Eu faço aquilo que eu amo. Agora, você deve ser assim muito rico, né? Não, querido, ilusão. Ninguém disse, ninguém falou para mim, ninguém disse que fazer estar na televisão você se torna milionário. Não. Estar na televisão é você enfrentar um salário, como todo mundo enfrenta, um ganha-pão. A única coisa é que a sua imagem, eles pagam pela sua imagem, eles pagam por essa voz, eles pagam por uma plástica que você tem que manter por causa de um contrato, sabe? Então, por ser caro, você tem que receber bem, porque você tem que se cuidar, você tem que manter aquilo que o seu contrato diz que tem que ser. Entende? Então, é um processo só quem vive que consegue compreender. É assim, é a vida, é a vida. Com certeza. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de compartilhar? Ah, olha, o que eu gostaria de deixar aqui, né, para quem estiver nos escutando, é a visão de acreditar mais. A gente já falou sobre isso, eu falei sobre isso, mas vale muito a pena voltar e analisar no que você faz, o que você desenvolve para se sentir bem consigo mesmo. Então, você não perguntou para mim, por exemplo, George, você se sente bem contigo mesmo? Como é que você. Eu me sinto muito bem comigo. Me sinto. Sabe por quê? Eu tive que estudar essa pessoa que hoje está de frente com você, estudar os medos, anseios, desejos, sabe, essas vontades, sabe, essas loucuras que a gente tem, é a gente começar a se entender e a gente começar a analisar, a se analisar e ver que, gente, tá tudo bem ser do jeitinho que vocês são. Tá tudo certo ser do jeito que você é. Está tudo bem. Aqui na América a gente fala it's okay to be okay, sabe? It's okay to be okay, sabe? É do jeito que você é. Ah, mas eu sou burro. Não, você não é burro. Você tem o teu momento de aprendizado. Ah, mas olha só que furada. Não, é o seu momento de aprendizado. Não é burrice, não é ser tapado, não é nada disso. É o seu momento. Todo mundo tem um limite, sabe? De pouquinho a pouquinho as pessoas vão acordando, pouquinho a pouquinho, sabe? Aquilo ali vai acontecendo e a pessoa vai falando: nossa, é tão fácil, eu não notei isso. Né? E a gente tem que parar para analisar que a dificuldade que a gente vê no outro, às vezes, é aquilo que a gente tem na gente. É, A gente nunca é completo. Às vezes, o outro que a gente acha que, porque ele não entende o que você está dizendo, aquele outro tem tanta coisa para te ensinar, que a partir do momento que você coloca assim: olha, a vida tem que ser uma troca, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil num relacionamento de namoro, um relacionamento de amizade, um casamento. É aceitar o outro como ele é. Mas é assim, é isso. Então, assim, gente, acredite mais. Acredite mais, viva mais, ame mais. Não tenha vergonha em falar para as pessoas o que elas representam para vocês, como elas são importantes. E não deixa essa pessoa ir para outro lado da vida para você se dar conta que ela foi importante. Não deixa se perder aquela pessoa porque você deixou de falar para ela o quanto ela é amada. Vale a pena. E se você vier, e se aquela pessoa decidir não estar mais com você, é porque aquela energia passou pela sua vida somente para te ensinar alguma coisa. Só isso. E é assim que é. com certeza. Se Parece, permita, né? se permita, né? Olha, tem um livro que vale muito a pena, que é Prisionários da Mente, sabe? Que é do Augusto Cury, sabe? Prisionários da Mente. Vale muito a pena ler esse livro, né? Porque é um livro que fala justamente sobre isso. Você se aprisiona tanto, sabe? Naquilo que você acha que você não é capaz de fazer,
que aí você cria traumas para sua vida e você desenvolve em você mesmo determinados traumas, que, gente, todo tipo de trauma ele é tratável. Todo tipo de trauma é tratável. Ah, tenho medo do escuro, gente. Por quê? Porque lá atrás alguém te colocou no escuro, alguém te fez um medo quando você era criança, que você acha que quando a luz apagar você vai escutar aquela voz. Você entende que tudo é um Sim. processo, tudo é tratável. Ninguém nasce amando, ninguém nasce odiando. Tudo na vida se aprende. Tudo se aprende. E é isso, nós somos, né, como diz aí, né, a canção. Nós somos eternos aprendizes. A gente só tem que fazer o quê? Se permitir, respeitar o outro. Às vezes o outro te trata mal, o problema não é seu. Ele está num dia que não está legal. Se alguém te trata mal, sabe o que você faz? Vire as costas e se trate bem. E é assim que é. Ai, com certeza. Jorge, muito, muito obrigada pelo teu tempo mais uma vez, pela tua energia, né? De estar aqui contando um pouquinho mais da tua história. Tenho certeza que vão amar ouvir e vão se espelhar também. Um prazer. Olha, já vou deixar aqui para todos vocês. Para vocês que querem me seguir, podem me seguir lá no nosso Instagram, que é o Instagram do programa, George Roberts Talks Oficial. Tá bom? Tá Eu aí vou o. deixar aqui embaixo. Então, George Roberts Talks Oficial, para vocês que querem assistir. Todo domingo tem o nosso premiere, às 7 da noite para os Estados Unidos e às 20 horas para vocês do Brasil. Eu venho entrevistando um artista, eu entrevisto pessoas que são fonte de inspiração. Todo domingo no canal do YouTube George Roberts Talks. Aí o pessoal fala assim: mas como é que eu te assisto pela Apple TV? Como é que eu te assisto? Se você não tem Apple TV, gente, está disponibilizado. Todo mundo agora tem acesso ao YouTube. Vai no YouTube e assista lá assista a entrevista, né? Várias entrevistas que vocês podem assistir. E é isso, Vou deixar tudo entendeu? aqui embaixo anotadinho, para quem quiser já ir lá ver, já te seguir também. Legal. Muito obrigado, Sheila. Olha, Eu que agradeço. prazer, um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história para você e para o seu público. Mais sucesso para você e que você possa sim se permitir a cada dia o nosso universo possa contribuir para que você se sinta mais realizada com esse trabalho lindo que você vem desenvolvendo com o seu podcast e contando histórias e até mesmo trazendo ao conhecimento de outras pessoas aquilo que é importante e aquilo que simplesmente vai edificá-los, entende, de uma forma mais educativa. Então, quem tem que deixar meu muito obrigado aqui sou eu. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês e para você, mais sucesso. Muito obrigada mesmo pelas palavras de coração. Galera, encerramos por aqui esse episódio. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo. Tchau!